Nós iniciamos a Idade Moderna, a partir do século XVI praticamente, com uma nova ordem econômica. Uma ordem que, pela primeira vez, se caracteriza como sendo uma economia planetária, uma economia internacional. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, o comércio, a cultura, a política e a economia como um todo se integram no sistema internacional envolvendo todos os continentes. Ingressa na história da humanidade o chamado Novo Mundo, né? Essa história da humanidade, como nós estamos narrando, é sob uma ótica europeia, claro, por enquanto, né? E a descoberta da América provoca transformações estruturais em todas as relações da humanidade no planeta. Nós assistimos a partir daí migrações maciças de um continente para outro, algumas delas inclusive até de uma forma trágica, como foi a migração maciça, ou seja, envolvendo milhões de pessoas, de negros africanos para a América. Mas nós temos que voltar um pouquinho para o cenário europeu, para depois retomar esse problema da escravidão, que renasce, lamentavelmente, nesse momento em que a economia se moderniza, ela se torna planetária. Voltando ao mercado, ao continente europeu, e retomando aquele fio, né, do processo histórico envolvendo o trabalho na Europa, como nós dissemos, o surgimento do comércio, o surgimento das cidades, essa economia agora internacionalizada a partir do século XVI, subsidiada inclusive por um novo ideário, né, uma nova visão de mundo, que é aquela provocada pelas descobertas e pelas reflexões chamadas de renascimento cultural, que marcou também o século XV e XVI no campo das ideias, da arte, da ciência, da cultura em geral. Há uma sofisticação tecnológica que vai corresponder a essa nova sofisticação econômica, essa nova ordem econômica. E essa sofisticação tecnológica, ela influencia o trabalho, a produção artesanal que tinha origem medieval. Então, o sapateiro, o marceneiro, o ferreiro, o pedreiro, o vidraceiro, enfim, todas aquelas atividades artesanais que eram as responsáveis pelos produtos consumidos com o perfil manufaturado, portanto, produzido num ambiente urbano, né? Essa realidade vai sofrer um impacto da demanda. Essa nova ordem mundial, chamada mercantilismo, o próprio nome já está dizendo, caracteriza-se por uma intensificação do comércio. Essa intensificação do comércio, claro que significa também um alastramento, uma extensão planetária da demanda, inclusive sobre esses produtos manufaturados. Bem, isso provoca um descompasso entre a produção e o consumo. O tradicional artesão medieval, ele não consegue mais dar conta das necessidades que o mercado determina. E aí nós percebemos uma progressiva mudança nessa estrutura de produção. Ou seja, o ambiente de trabalho, que era o ateliê, a oficina, o estudo, como quiser chamar, do artesão, já como ambiente de trabalho não dá mais conta, porque você tem que aumentar a produção, você precisa estocar mercadorias ou matéria-prima, mais ferramentas, mais pessoas trabalhando consorciadamente, né? E a gente inclusive vê aquele trabalho do artesão que dominava toda a cadeia produtiva, começa a sofrer uma espécie de subdivisão, né? Então, por exemplo, no caso do sapato, um cortava o couro, o outro costurava, o outro já dava o acabamento, claro, tudo sob orientação de um mestre, de um artesão mais experiente, mas nós começamos a perceber, né, uma divisão do trabalho manufaturado, do trabalho artesanal,
numa formação de ambiente de trabalho que poderíamos dizer assim é pré-industrial, pré-fábrica. Então, aquele local doméstico do artesão, ele se transforma e dá origem às oficinas manufatureiras, onde já trabalhavam não mais o artesão sozinho, mas um grupo de vários trabalhadores, cada um com uma noção geral da produção, mas com funções já pré-determinadas dentro daquele ambiente.